Hoje vamos falar sobre o enigma da espada Grã e o destino de Sigurd. E eu quero muito saber a sua opinião. Deixa seu comentário aqui embaixo. Bem-vindos, viajantes do sono e amantes das lendas. Há um tempo primordial onde os fios do destino eram tecidos com maestria pelas Nornas, as antigas fiandeiras do tempo, e os caminhos dos homens não eram traçados apenas por suas escolhas, mas pelo brilho inconfundível de uma lâmina forjada para a glória. Nesta noite serena, sob a pálida luz nórdica da lua, nossos ouvidos se abrirão para a canção silenciosa que emana do aço, para o murmúrio ancestral de uma saga que ecoa através das eras, como um chamado ancestral de glória e de sacrifício. Mergulharemos no enigma profundo da espada Grã, cuja essência e destino se entrelaçam de forma indissolúvel com o do maior dos heróis mortais, Sigurd, o renomado matador de dragões, um campeão nascido de uma linhagem de reis e bravos guerreiros, diretamente descendente de Odin, o pai de todos. Prepare-se para ser transportado para um mundo de bravura e profecias, onde cada golpe da espada ressoa com o inevitável, e cada batalha é um passo decisivo em direção a um futuro já escrito, mas ainda repleto de mistérios a serem desvendados, como os antigos pergaminhos do manuscrito Voynich, que desafia a lógica humana e a compreensão. O enigma da espada Grã não é apenas sobre o metal e a forja que a moldaram, mas sobre o destino grandioso que ela carrega e como ela ecoa nas raízes da própria existência, convidando a mente ao repouso profundo. Imagine-se agora, com a mente serena e o corpo completamente relaxado, dentro de uma forja antiga, em um canto esquecido de Midgard, o reino dos homens, onde o ar denso e pesado é carregado com o cheiro inconfundível de carvão queimado, metal incandescente e suor de labuta, um aroma que evoca a dura labuta e a arte milenar da criação de artefatos poderosos. Sinta o calor intenso que emana da fornalha, um calor queimando que é quase apalpável e os pulmões. E ouça o som rítmico e constante do martelo batendo com precisão no aço, em brasa. Uma melodia que é tanto exaustiva quanto hipnotizante, ecoando a batida do coração da própria terra, que parece vibrar em sintonia com o ferreiro. Ali, em meio às chamas que dançam em tons de laranja e vermelho e as faíscas que voam como pequenas estrelas cadentes, iluminando o ambiente sombrio, nasce a lendária espada Grã, forjada com um propósito singular e um destino já traçado. A cada batida do martelo, a lâmina ganha forma e espírito, impregnando-se com a magia primordial do fogo e a força indestrutível do metal mais puro, que brilha com uma intensidade peculiar, quase mística. Seu brilho gélido, mesmo no calor opressor da forja, é um presságio de sua natureza implacável e sua superfície polida, um espelho das intenções que o destino reservava para ela, um reflexo do que viria, inescapavelmente. A origem dessa espada Grã, que brilha com uma intensidade tão particular e carrega um poder tão imenso, é um mistério profundo, capaz de cortar não apenas o aço mais resistente, mas também o próprio véu entre a vida e a morte, revelando verdades ocultas para seu portador. O mistério de sua forja não reside apenas na habilidade inigualável do ferreiro que a moldou, em suas mãos calejadas e seu conhecimento arcano das ligas e minérios, mas na intenção divina que a guiou, uma força invisível que orquestrou seu nascimento, determinando seu propósito desde antes de sua concepção. Ela não foi criada por meras mãos mortais, nem por simples anões que trabalhavam em suas cavernas subterrâneas, mas nasceu de um propósito maior, um desígnio que transcende o tempo
e as eras. Um segredo sussurrado pelas Nornas antes mesmo da sua concepção. Um plano que se desenrolaria inevitavelmente. Gran é uma arma que predestina, que guia seu portador por caminhos de glória e tragédia inevitável. Uma ferramenta poderosa do destino da vontade humana. Seu brilho a ser é mais do que reflexo. É a luz de uma profecia que se manifesta. Um farol para a inevitabilidade. Um eco do passado profundo que persiste no presente, tecendo sua própria lenda. A jornada de Gran é tão antiga quanto os próprios deuses, e sua história se confunde com a de grandes heróis e reis, que a empunharam em suas batalhas e jornadas épicas, deixando sua marca indelével no mundo dos homens e dos deuses. Ela foi quebrada em momentos de provação, quando o destino exigiu um teste de sua resiliência, e depois reforjada com magia e sangue, e transmitida por gerações, sempre cumprindo seu papel crucial no grande tapeçar do destino, um fio inquebrável na teia da existência que tudo conecta. A primeira vez que sua lenda é cantada nas sagas e poemas. Gran era a espada de Sigmund, um herói destemido da linhagem de Odin, que a puxou de um carvalho sagrado, em um feito que só ele conseguiu realizar, provando sua dignidade e força os deuses. Perante a lâmina, inquebrável em sua essência e afiada como navalha, passou por inúmeras batalhas, ceifando vidas e traçando caminhos, sempre sob a bênção e a maldição de seu propósito maior, um instrumento do cosmos. Mas, como toda grande arma e todo grande poder, Gran estava destinada a ser quebrada novamente, a testar a resiliência de seu portador e a purificar sua essência em um ciclo de morte e renascimento, forjando um novo caminho para um novo herói. Odin, o pai de sabedoria todos, inigualável que tudo vê e tudo compreende, compreendia que a espada Gran não era apenas um instrumento de guerra forjado para a destruição, mas um fio essencial no grande tecido do destino. Um artefato imbuído de um propósito maior que transcendia a simples batalha. Uma ferramenta vital para o cumprimento de profecias ancestrais. Durante uma batalha decisiva, em um ato que confundiu a muitos e gerou questionamentos. O próprio Odin, disfarçado e com seu olho remanescente brilhando, uma luz misteriosa e penetrante, quebrou Gran com sua lança Gungnir, em um golpe que parecia de destruição total e irremediável, mas era, na verdade, uma purificação e um preparo meticuloso para seu próximo e mais glorioso portador. A lâmina estilhaçada, seus fragmentos espalhados pelo campo, simbolizava o fim de uma era e o início de outra. Um teste supremo para a resiliência do destino e a força inquebrantável da profecia, que se manifestaria em um novo ciclo, um enigma gravado nas runas tempo do. Esse ato foi um lembrete solene de que até os deuses estão sujeitos ao grande plano universal e que seus desígnios são muitas vezes incompreensíveis para os mortais. Os fragmentos de Gran, embora partidos e espalhados pelo solo, como joias sem valor aparente, ainda pulsavam com uma energia latente, uma força antiga que se recusava a morrer, aguardando pacientemente o momento certo para serem reunidos e reforjados, como a memória de um passado grandioso que insiste em ressurgir das cinzas. Um ciclo contínuo de vida e renascimento. Eles não eram meros pedaços de metal inanimado, frios e inertes. Eram portadores da memória intrínseca da espada, de seus triunfos gloriosos e de suas dores profundas, de cada gota de sangue derramado e de cada lágrima que haviam presenciado em suas eras de glória e batalhas épicas, testemunhas silenciosas de feitos memoráveis. Mãos hábeis seriam necessárias para trazer grande volta à vida,
para uni-la novamente em sua forma gloriosa e imponente. Não apenas mãos, mas que dominassem a forja com maestria incomparável. Seria preciso um ferreiro que compreendesse a magia primordial do metal e a vontade inexorável dos deuses. Alguém com a destreza e a paciência para unir o que o destino havia separado. Em um ato de criação que rivalizaria com a própria forja primordial, e esse ferreiro seria Regin, um anão mestre da forja, mas também um ser de ambições sombrias, cujo coração era tão complexo quanto o metal que moldava, um enigma em si mesmo. Assim, em meio ao vapor denso da forja e ao brilho intenso do metal incandescente, Regin começou a reforjar Gran com uma determinação que beirava a obsessão e a loucura. Mas ele sentia que faltava algo essencial para completar sua obra-prima, para que a espada alcançasse seu potencial máximo. Um herói digno de empunhar tal lâmina, alguém cujo destino estivesse intrinsecamente entrelaçado com o da própria espada, um campeão que pudesse despertar seu verdadeiro poder e cumprir seu propósito. Então surge Sigurd, o filho póstumo de Sigmund, cujo berço já era cercado por profecias e lendas de grandeza, como um presságio de seu futuro glorioso. Ele era jovem, mas seu espírito era destemido e sua linhagem, descendente de Odin, o predestinava à grandeza e a feitos heróicos. Sigurd foi criado por Regin, que o ensinou muitas artes, desde a arte da guerra estratégica até a sabedoria da forja, preparando-o para seu destino inevitável. Semente da vingança, com sua astúcia no coração do jovem herói, direcionando-o para a tarefa que Gran estava destinada a cumprir: matar o dragão Fafnir. A história de Fafnir, o dragão amaldiçoado, é uma tragédia de cobiça e transformação. Um conto sombrio que ressoa por todos os 9 mundos, como um aviso solene sobre os perigos da avareza e da possessão material. Originalmente um gigante, ele foi amaldiçoado pela posse de um tesouro inestimável, o ouro de Anduari, que havia sido pago como compensação pela morte, um crime que desencadeou uma série de eventos trágicos e irreversíveis. A maldição do ouro o transformou em um dragão monstruoso e avarento, que guardava sua riqueza com fúria inigualável em uma caverna escura e profunda, um lugar onde a luz do sol jamais tocava e a escuridão era palpável e opressora. Seu hálito era veneno puro, suas escamas, impenetráveis como a mais dura armadura, e seu rugido, um terror para todos os seres, fazendo até os deuses estremecerem. Mais fortes. Regin, em sua busca incessante por vingança e pelo tesouro, manipulava Sigurd para que este enfrentasse Fafnir, prometendo-lhe não apenas a glória, mas a riqueza incalculável do dragão. O destino de Sigurd e o renascimento de Gran estavam agora intrinsecamente ligados à morte de Fafnir, o guardião do ouro amaldiçoado. A forja de Gran por Regin não foi uma tarefa simples, nem um processo rápido e sem contratempos. 2 vezes a espada foi forjada, e 2 vezes ela se quebrou ao ser testada contra uma bigorna de ferro, uma bigorna que parecia zombar dos seus esforços, resistindo à sua lâmina com uma tenacidade obstinada. A frustração de Regin crescia a cada tentativa falha, pois ele sabia que a lâmina precisava ser absolutamente perfeita, sem qualquer falha ou imperfeição, para enfrentar Fafnir, o dragão invencível e temível. Na terceira tentativa, em um ato de desespero e de última esperança, Regin pediu a Sigurd que trouxesse os fragmentos originais da Gran, aqueles quebrados por Odin, impregnados da força divina e do poder ancestral. Com esses pedaços, que pulsavam com a vontade inquebrantável do Pai de Todos, Regin trabalhou
incansavelmente, e o som do martelo ecoava na forja como um tambor da inevitabilidade, um presságio de glória e de um destino que se aproximava. Finalmente, após longas horas de trabalho árduo e de concentração mágica, Gran foi reforjada em sua glória original, mais afiada e mais forte do que nunca, um brilho que cegava os olhos, que prometia um poder inigualável. Sua lâmina era tão perfeita que podia cortar até mesmo um fio de lã que flutuasse sobre ela, sem qualquer esforço, uma demonstração de sua afiação inigualável e de sua capacidade lendária. Era uma arma digna de um herói e um instrumento poderoso do destino, pronta para cumprir seu propósito grandioso. O brilho gélido de Gran iluminava a forja escura, e a espada parecia vibrar com uma vida própria, aguardando ser empunhada por seu verdadeiro portador, aquele cujo destino ela estava fadada a moldar e a guiar. Regin, em seu íntimo, sentia a magnitude de sua criação e a complexidade dos eventos que se seguirão, pois sabia que a espada era mais do que metal. Com a Gran reforjada em suas mãos e o brilho da lâmina refletindo seu olhar determinado, Sigurd partiu para enfrentar Fafnir, sentindo a força ancestral da espada pulsar em suas veias, como um chamado para o combate que definiria sua lenda para sempre. A jornada foi longa e perigosa, vales sombrios e montanhas escarpadas, onde o vento sussurrava histórias de bravura e de morte, alertando sobre os perigos que viriam a seguir, em um caminho repleto de desafios inesperados. Ele seguiu os conselhos de Regin, que o instruiu a cavar uma trincheira no caminho por onde Fafnir passaria para beber água, e ali se esconderia, esperando o momento certo para o ataque. Uma estratégia arriscada, mas necessária para o triunfo sobre um monstro. O calor que emanava do hálito do dragão era tão intenso que parecia queimar o ar, e suas escamas, de um verde escuro e polido, eram tão impenetráveis quanto a mais dura armadura, protegendo-o de qualquer golpe superficial, um verdadeiro escudo natural e impenetrável que desafiava a própria morte. O rugido de Fafnir, um som primordial de fúria e de poder, ecoava pelas montanhas, fazendo a terra tremer e a alma dos menos corajosos estremecer de medo, paralisando-os com o terror que emanava da criatura. Com Gran um hino de força e domínio inabalável, mas de sua linhagem, não demonstrou temor, apenas a resolução inabalável de um herói destinado à grandeza, cuja lenda seria cantada por eras. No momento certo, quando Fafnir, em sua colossal grandiosidade, se arrastou pesadamente sobre a trincheira cavada por Sigurd, o jovem herói, com a coragem de 1000 homens em seu coração, cravou Gran profundamente no ventre do dragão, atingindo seu coração. A lâmina, forjada com magia e propósito divino, penetrou a pele, escamosa e resistente, e encontrou seu alvo, encerrando a tirania de Fafnir, em um ato que selaria o destino do monstro e do herói, em um confronto épico que ecoaria pela eternidade. O dragão soltou um grito de agonia que abalou as próprias fundações de Midgard, ressoando por todos os 9 mundos como um trovão que rasga o céu em fúria, e seu sangue quente e venenoso jorrou, cobrindo Sigurd e a terra ao redor em uma cascata escarlate e mortal, um espetáculo sombrio e grandioso. Este momento de triunfo foi mas também de revelação, pois o sangue de Fafnir, imbuído de sua magia ancestral, conferiria a Sigurd um dom inusitado. O sangue, ao tocar o herói, confere-lhe uma nova habilidade, a capacidade de compreender a linguagem dos pássaros, um dom que lhe traria tanto bênçãos quanto maldições, e que revelaria os segredos mais ocultos do seu destino, desvendando profecias antes
incompreensíveis. Ouvindo os pássaros, que gorjeavam uma melodia que antes seria ouvidos humanos, para Sigurd compreendeu a traição de Regin, que planejava Motelou para ficar com o tesouro de Fafnir, uma revelação chocante que se desvelou em sua mente como um relâmpago, clareando suas intenções mais profundas. A sabedoria adquirida do sangue do dragão abriu seus olhos para as verdadeiras intenções de seu mestre, para a malícia que se escondia sob a aparência de um mentor e a cobiça que o consumia por dentro, revelando sua verdadeira face ao herói. Com Gran, a espada que cortava o véu da ilusão e revelava a verdade em sua forma mais pura, sem disfarces, Sigurd confrontou e matou Regin, encerrando o ciclo de cobiça e vingança que o anão havia orquestrado com tanta frieza e premeditação. A morte do anão marcou a completa posse do tesouro por Sigurd, mas também o início de uma jornada mais complexa, onde as profecias e os desígnios divinos se manifestariam de formas inesperadas, guiando-o por caminhos que ele jamais imaginou que percorreria, em um destino traçado pelos. Agora mais claro, o tesouro de Fafnir, embora imenso em riqueza e beleza, com ouro que brilhava em tonalidades douradas e joias que cintilavam com um esplendor quase mágico, carregava consigo a maldição do ouro de Anduari, uma maldição antiga e poderosa que perseguia todos os seus possuidores, trazendo consigo a desgraça e o infortúnio em cada passo. Ele atraía cobiça e tragédia para todos os que o possuíam, e Sigurd, agora seu guardião, estava preso a essa herança, condenado a carregar o fardo de sua riqueza, um peso sobre sua alma que o acompanharia por toda a vida, roubando-lhe a paz e a tranquilidade. O ouro, que brilhava com um tom dourado e convidativo, era, na verdade, um fardo pesado, um símbolo das escolhas e consequências que o destino impunha, um peso sobre a alma que não podia ser aliviado por toda a fortuna do mundo. Ele não trazia paz, mas inquietação, e a cada peça de ouro, a sombra da maldição parecia se aprofundar, como um eco sombrio do passado que se recusava a se dissipar, amaldiçoando tudo e a todos que se aproximavam do seu brilho sedutor. Com um tesouro de Fafnir em seu poder e a espada Gran firmemente em sua mão, seu brilho gélido refletindo as ambições do herói, Sigurd empreendeu uma nova fase de sua jornada, guiado não apenas pela sua própria vontade e coragem, mas pelas profecias que agora se revelavam mais claramente como um mapa para o futuro que ele podia decifrar. O conhecimento que ele adquiriu ao provar o coração de Fafnir e a capacidade de ouvir a linguagem dos pássaros abriram-lhe os olhos para os fios invisíveis do destino que teciam a tapeçaria de sua vida, revelando a complexidade de sua própria existência e de seu caminho. Ele era um herói, mas também uma peça em um jogo cósmico maior, com deuses e gigantes como observadores silenciosos, aguardando o próximo movimento. A espada Gran não era mais apenas uma arma de metal, era um símbolo de seu propósito, um farol de glória e tragédia, e um elo com o que estava por vir com as reviravoltas do destino. Os pássaros, com seus cantos melodiosos, mas cheios de presságios e advertências que pareciam vibrar no ar, sussurravam sobre a bela valquíria Brynhild, que dormia em um castelo cercado por um círculo de fogo, um desafio que apenas o mais valente dos heróis poderia superar, um feito que exigiria coragem inabalável e magia poderosa para ser realizado. O destino de Sigurd, o matador de dragões, estava ligado a ela de forma indissolúvel, a uma paixão ardente que traria tanto amor quanto destruição. Uma teia de emoções complexas que o prenderia inevitavelmente em seus complexos fios, como um nó
que não poderia ser desfeito. Ele não era apenas um matador de dragões, era também um herói romântico, preso em uma profecia de amor e traição, um destino que se desdobraria em seu coração, testando sua força, sua lealdade e sua própria essência. Gran, a espada forjada para cortar o invencível, seria agora testada Coração humano, contra os fios mais complexos, os dilemas morais e as emoções mais profundas que habitam a alma. Um desafio ainda maior que um dragão, pois se tratava de sentimentos e de honra. Ao chegar ao castelo, Sigurd, montado em seu cavalo Grani, que era descendente de Sleipnir, o corcel de 8 patas de Odin, e que trotava com a graça e a leveza de um deus em sua magnificência, atravessou o círculo de chamas sem temor. O fogo, que antes parecia intransponível e que queimava com uma intensidade que derreteria o aço mais puro, recuou diante de sua bravura e do poder de sua linhagem, revelando a dorminhoca Brynhild em seu sono profundo, protegida por uma armadura de batalha que brilhava suavemente à luz das chamas que a cercavam, como um halo celestial. Ele a despertou com um beijo, e entre eles nasceu um amor tão poderoso que parecia desafiar o próprio destino. Um elo que prometia eternidade, mas que já carregava as sementes da tragédia e da desilusão, como um presságio sombrio. Gran, a espada, testemunha silenciosa desse encontro, e seu brilho parecia provar a união. Mas seus sussurros, audíveis apenas para o herói, carregavam avisos velados sobre os perigos que viriam, alertando-o para a complexidade do caminho que se abria à sua frente. Mas os fios do destino, tecidos pelas Nornas, com uma precisão que desafiava a compreensão humana e a lógica dos mortais, eram complexos e traiçoeiros, cheios de reviravoltas inesperadas que testariam a força dos corações, meio de magia e artimanhas, e corajosos. A rainha Brynhild, mãe de Gudrun, outra bela mulher de grande influência, fez com que Sigurd, o herói, se esquecesse de Brynhild e se casasse com sua filha em um ato de manipulação que alteraria o curso de sua vida para sempre, sem que ele soubesse a verdade por trás do ato. Essa traição, esse esquecimento forçado pela magia, foi um ponto de virada crucial na saga de Sigurd, um momento de virada em seu destino. Ele se viu preso em uma teia de enganos, verdadeiro amor, afastado, envolvido em uma trama de rivalidades e ciúmes que o levaria à ruína. Um destino que se aproximava de forma implacável, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Gran, a espada da verdade, que sempre cortou a mentira e a ilusão, não pôde protegê-lo da magia e da manipulação, e seu brilho parecia agora mais melancólico, como se a própria espada lamentasse a traição, sentindo o peso do destino de seu portador. Em um ato de crueldade e manipulação, Sigurd, disfarçado como irmão de Gudrun, por meio de um feitiço de disfarce que alterou sua aparência e sua voz de forma irreconhecível, teve que atravessar novamente o círculo de fogo para conquistar Brynhild para Gunnar, uma humilhação profunda para a Valquíria, que a feriu em seu orgulho e em seu coração. Brynhild, acreditando ter sido traída por Sigurd Sensei, profundamente ferida e humilhada em sua essência, e a dor a consumia. A dor do amor perdido e a fúria da traição a consumiam, transformando seu amor em ódio e seu coração em uma fornalha de vingança implacável, sem que ela soubesse da magia que o havia iludido e forçado a agir de tal forma. Ela exigiu a morte de Sigurd, acreditando que ele a havia desonrado e enganado de forma irreversível, em um ato que clamava por justiça e vingança. Gran, a espada que sempre cortou a mentira, estava agora prestes a ser usada em um ato
de grande tragédia, um momento de destino que não podia ser evitado, banhada em sangue inocente, proferindo a maldição do tesouro de Fafnir, que Sigurd carregava como um fardo pesado, e as intrigas dos mortais, que se entrelaçavam como serpentes venenosas, teceram a teia final de seu destino, levando-o a um fim inevitável e trágico. Gunnar e Veni, os irmãos de Gudrun, manipulados pelo ciúme e pela ambição, manipularam Guttorm, seu irmão mais novo, para que ele assassinasse Sigurd enquanto este dormia. Um ato covarde e traiçoeiro que mancharia sua honra e a de sua linhagem para sempre, que sempre servira a Sigurd com honra e poder, e que havia cortado o coração do dragão Fafnir. Não pôde protegê-lo de uma morte tão traiçoeira, ceifando a vida de seu maior herói em seu próprio leito, em um momento de vulnerabilidade e de falso descanso. O sangue do herói manchou a lâmina e a terra, um testemunho silencioso de uma vida grandiosa, mas fadada à tragédia, um destino cruel e injusto que se cumpria. A morte de Sigurd não foi o fim de Gran, mas o cumprimento de seu destino final, um ciclo que se completava para a espada, encerrando uma era de glória e tragédia indissolúveis. A espada, banhada no sangue de seu último e mais glorioso portador, permaneceu como um símbolo de sua saga, de sua glória e de sua tragédia. Um testemunho mudo de uma era de heróis e de feitos inigualáveis, que ecoaria por toda a eternidade. Brynhild, ao saber da verdade por trás da traição, e percebendo a profundidade do engano e da magia que a havia iludido, lamentou profundamente a morte de Sigurd e decidiu que não poderia viver sem ele, consumida pela dor e pelo amor perdido. Ela tirou a própria vida, em um ato de amor e desespero, unindo-se a ele em Valhalla, onde os deuses e heróis se reúnem em glória para aguardar o Ragnar, o destino final dos deuses e do mundo. A espada Gran, testemunha de tanto amor, ódio e glória, desapareceu das crônicas, guardando seus segredos e aguardando talvez um novo chamado do destino, um novo herói para Impunhalá em um futuro distante. O legado de Sigurd da espada Gran ecoa por todos os 9 mundos, não apenas como uma história de bravura e glória em batalhas épicas, mas como um conto sombrio sobre a inevitabilidade do destino e a complexidade das escolhas humanas, mesmo quando os fios da vida parecem já tecidos pelas Nornas. A espada, que foi forjada para um propósito divino e reforjada pelo destino com sangue e magia, cumpriu seu papel, guiando um herói por um caminho de triunfos e tragédias que o marcaram para sempre. Ela se tornou um símbolo de que o poder, por mais grandioso que seja, não pode alterar o que está predestinado, e que a sabedoria de Mimir, mesmo que vasta e profunda, nem sempre pode desvendar todos os mistérios que se entrelaçam na existência, pois alguns segredos pertencem apenas ao próprio cosmos, inatingíveis para os deuses imortais. A saga de Sigurd e Gran é um lembrete vívido de que até mesmo os deuses, como Odin, estão sujeitos às leis imutáveis do destino e aos realidades antigos de todos que moldam os reinos. Há o sacrifício de Odin por conhecimento, quando ele entregou seu olho no poço de Mimir em busca de sabedoria ilimitada. E o renascimento de Gran em Regin são elos inseparáveis em uma cadeia de eventos que levam ao cumprimento de profecias ancestrais. Um plano cósmico que se desenrola. A espada, em seu brilho enigmático, reflete a verdade de que a vida é uma jornada complexa, onde o heroísmo e a tragédia coexistem em uma dança eterna, por mais insignificante, e onde cada ato tem seu lugar insubstituível na grande tapeçaria cósmica, que é tecida sem cessar pelas Nornas.
sob as raízes imponentes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Pense agora, com sua mente tranquila e serena, sobre o peso imenso de uma espada como Grã. Ela não apenas corta a carne e o aço, ela transcende o físico, cortando o próprio véu da ilusão, revelando a verdade nua e crua e o destino inevitável que aguarda a todos. Que tipo de verdade Lâmina você assim, encontraria imbuída de tanto poder e história? Revelasse os fios ocultos e complexos da sua própria vida, desvendando seus segredos mais profundos? Seria um conforto saber o que está por vir, ter o conhecimento de cada passo futuro, ou um fardo insuportável carregar o peso do conhecimento do futuro, da inevitabilidade. As lendas nos ensinam que o poder, mesmo o de uma arma divina, vem acompanhado de uma responsabilidade imensa e de consequências que podem ser tanto gloriosas quanto um dilema dolorosas. Eterno. Grã é um eco dessa verdade, um sussurro do passado, que nos alerta no presente, lembrando-nos da dualidade da existência. Que o brilho gélido e cortante de Grã, que cortou as escamas impenetráveis de Fafnir e revelou a traição oculta de Regin, traga clareza aos seus pensamentos e serenidade à sua alma, dissipando qualquer sombra de dúvida. Que o aroma de forja e o som do metal que embalaram o nascimento e o renascimento da espada em um ciclo de vida e morte, para um sono profundo e reparador, onde os mistérios do destino se entrelaçam harmoniosamente com seus próprios sonhos e onde a mente encontra a paz que o corpo anseia. Permita que a quietude dos reinos nórdicos o envolva por completo, dissipando qualquer preocupação e convidando-o a um descanso abençoado, em um lugar onde a lógica se curva diante da magia e o tempo flui de forma diferente, em uma dança eterna, preparando-o para o amanhecer. A saga de Grã transcende a vida e a morte de Sigurd, tornando-se um símbolo imortal que perdura nas lendas e nos corações dos bardos que ainda ecoam suas canções, mesmo após a tragédia que ceifou a vida de seu mais glorioso portador. A essência da espada continuou a ressoar através dos 9 mundos, um testamento de sua importância intrínseca no tapeçar do destino. Cada fragmento de sua história, desde a forja primordial até seu renascimento, é um elo inquebrável em uma cadeia de eventos cósmicos que continuam a se desenrolar. Grã nas crônicas posteriores não significa seu fim, mas sim um sono profundo, um repouso, aguardando o momento certo para despertar novamente. O poder de Grã, mais do que sua fiação ou força, residia em sua capacidade de revelar verdades e de guiar o destino, atuando como um catalisador para eventos grandiosos e inevitáveis. Era uma ferramenta dos deuses, imbuída de um propósito que transcendia a compreensão mortal, um artefato que não apenas ceifava vidas, mas tecia a própria realidade. Outrora um presságio de glória, tornou-se, após a morte de Sigurd, um lembrete melancólico do preço do heroísmo e da implacabilidade do destino. A espada se tornou um mito em si mesma, uma lenda dentro da lenda, sussurrada em segredo entre os que conheciam os verdadeiros desígnios das Nornas. A memória de Grã, mesmo em seu desaparecimento, continuou a inspirar e a moldar a percepção de poder e destino no mundo nórdico. As histórias de sua quebra e reforja eram contadas como resiliência e renascimento, enquanto seus feitos com Sigurd serviam como exemplos da bravura e da tragédia que esperam os grandes heróis. A espada deixou uma marca indelével na tapeçaria cultural, inspirando poetas e guerreiros por igual. Seu legado não estava apenas no que ela fez, mas no que ela representava, a força inabalável do destino e a complexidade das escolhas que moldam a existência.
Poderíamos imaginar Gran repousando em algum reino oculto, talvez em uma câmara secreta em Osgard, ou guardada pelos anões em suas profundas montanhas, esperando por um novo chamado, um novo herói digno de empunhá-la. Sua energia latente, adormecida, mas nunca extinta, aguardaria o alinhamento de estrelas e profecias para seu próximo despertar. O universo nórdico é cíclico e o renascimento é uma força constante. Assim, o retorno de Gran é menos uma questão de si e mais uma questão de quando, prometendo um novo capítulo para sua lenda. A influência de Gran estendeu-se narrativas épicas para além tocando a própria filosofia da existência nórdica. Ela personifica a interconexão entre os deuses, os homens e o destino, mostrando que até mesmo os mais poderosos estão sujeitos às forças maiores do cosmos. A espada é um elo tangível com o conceito de Wyrd, o destino ou a teia de eventos predeterminados, que as Nornas tecem incansavelmente nas raízes de Yggdrasil. O eco da tragédia de Sigurd, com Gran como sua fiel testemunha, serve como um lembrete perpétuo. Muitas vezes vem acompanhada de um preço altíssimo. A espada não apenas o levou à vitória sobre Fafnir, mas também o acompanhou até seu fim predestinado, uma prova de que o heroísmo e a fatalidade são irmãos inseparáveis. No coração das lendas nórdicas e intrinsecamente ligadas à saga de Gran estão as Nornas, Urd, Verdandi e Skuld. O passado, o presente e o futuro. Elas são as fiandeiras do destino, sentadas sob as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo, tecendo os fios da vida de todos, desde os mais poderosos deuses até o mais humilde dos mortais. Cada nó em seus fios representa um evento, uma escolha, uma batalha ou mesmo o nascimento e a morte de um herói como Sigurd. E a criação e quebra de uma espada como Gran, a forja, quebra e reforja de Gran não foram acidentes, mas sim atos orquestrados por essas entidades cósmicas que vêm e moldam o fluxo do tempo. Cada batida do martelo, cada estilhaço que voou da lâmina quebrada, Nornas era um elemento crucial para Sigurd. Na teia, elas sabiam do papel de Gran na morte de Fafnir, na revelação da traição de Regin e até mesmo na tragédia final do herói, pois tudo estava entrelaçado em seus fios. A intervenção de Odin ao quebrar Gran com Gans, sua lança mágica, pode parecer um ato de destruição, mas, à luz da sabedoria das Nornas, revela-se como um movimento essencial no tabuleiro cósmico. Essa quebra foi um reinício, uma purificação necessária para que a espada atingisse seu verdadeiro e para que o destino do herói se cumprisse conforme o planejado pelas fiandeiras. A vontade dos deuses maiores, como Odin, muitas vezes se alinha com o desígnio das Nornas, tornando-se parte do fluxo inevitável. Mesmo o amor e a traição de Brynhild e Sigurd, os enganos de Grimhild e a cobiça de Regin foram elementos cuidadosamente entrelaçados na teia do destino pelas Nornas. Nenhuma paixão, nenhuma intriga poderia desviar o caminho que havia sido traçado. Nornas não apenas preveem o futuro, elas o moldam com suas mãos ancestrais, garantindo que cada evento, por mais caótico que pareça, sirva ao propósito maior. Gran, em seu brilho enigmático e sua capacidade de cortar ilusões, era um reflexo da própria teia das Nornas. Ela revelava a verdade porque a verdade já estava escrita em seus fios. O destino de Sigurd, embora trágico, não foi um fracasso, mas sim o cumprimento de uma profecia, uma etapa inevitável no grande plano cósmico que precede Ragnar. A existência de Gran, portanto, é um testemunho da inexorabilidade do destino. Ela nos ensina que,
por mais que tentemos lutar contra ele, ou por mais que nossos caminhos pareçam ser de livre arbítrio, há uma força maior que guia os eventos. A espada é um lembrete de que a vida é uma dança entre a escolha individual e a predeterminação. Um enigma que nos convida a aceitar o fluxo da existência. A história da espada Grã e do herói Sigurd está intrinsecamente ligada a um elemento de profundo peso e tragédia. A maldição do ouro de Anduari. Este tesouro reluzente e convidativo não era apenas uma pilha de riqueza material, mas sim um recipiente de desgraça e infortúnio, um veneno que se infiltrava na alma de seus possuidores, transformando a cobiça em destruição e a ambição em ruína. Sua origem remonta ao anão Anduari, que amaldiçoou seu próprio ouro quando este lhe foi roubado pelos deuses, buscando vingança contra aqueles que o privaram de sua fortuna. A primeira manifestação da maldição foi sentida por Ottori, o irmão de Regin e Fafnir, que foi morto pelos deuses Aesir. Como compensação pelo assassinato, Loki roubou o ouro de Anduari para pagar o resgate, inadvertidamente transferindo a maldição para aqueles que o tocariam. Fafnir, originalmente um gigante, sucumbiu à sua influência, permitindo que a avareza o transformasse em um dragão monstruoso, guardando o tesouro com uma fúria desproporcional. Sua transformação foi um aviso sombrio do poder corruptor. Regin, obcecado tanto pela vingança, pela morte de outra, quanto pela posse do tesouro, manipulou Sigurd, plantando a semente da ambição e do desejo pela riqueza de Fafnir. Ele sabia do poder da maldição, mas sua própria cobiça o cegou para os perigos, levando-o a usar Sigurd como um peão em seu jogo. A promessa do tesouro foi a isca que impulsionou o jovem herói em sua jornada, sem que ele soubesse o fardo que estava prestes a herdar. Quando Sigurd matou Fafnir e tomou posse do ouro, a maldição, como uma sombra invisível e fria, se transferiu para ele. Embora a riqueza fosse imensa, ela não trouxe paz ou felicidade, mas sim inquietação, inveja e, em última instância, sua própria ruína. O ouro de Anduari não era apenas um tesouro, era um peso sobre a alma, um lembrete constante de que certas riquezas carregam consigo um preço muito alto, imposto por forças ancestrais. A maldição se manifestou nas intrigas de Grimhild de Brynhild, nos ciúmes de Gunnar e Hogni, a morte e na de traição Sigurd. que o tesouro, que deveria trazer glória e poder, tornou-se a fonte de sua desgraça, provando que a verdadeira riqueza não está no acúmulo material, mas na honra e na lealdade. Grã, a espada que cortava a verdade, não pôde cortar os fios da maldição que se emaranhava na vida de seu portador. Assim, o ouro de Anduari serve como um contraponto sombrio à glória de Grã, enquanto a espada representa o heroísmo e o destino grandioso. O ouro simboliza a corrupção e a tragédia que podem se abater sobre os mais nobres corações. É um lembrete perene dos perigos da cobiça e da inevitabilidade das consequências quando se busca poder por meios desonrosos. Um dos momentos mais cruciais na saga de Sigurd e um ponto de virada decisivo em seu destino é o instante em que ele adquire a capacidade de compreender a linguagem dos pássaros. Este dom, concedido pelo sangue de Fafnir, foi muito mais do que uma mera habilidade. Foi a chave para a percepção da verdade oculta, rasgado, que revelou as intrigas e traições que o cercavam. Antes disso, Sigurd confiava cegamente em Regin, mas os gorjeios dos pássaros se tornaram seus informantes mais leais, desvendando a malícia em corações aparentemente amigos. O sangue do dragão, além
de sua natureza venenosa, possuía uma magia ancestral que conectava Sigurd aos sussurros da natureza e aos segredos do cosmos. Os pássaros, criaturas que habitam entre os mundos e voam nos céus. Mensageiros divinos, são frequentemente portadores de presságios nas mitologias e de conhecimento como oculto. Ao entender seus cantos, Sigurd acessou uma camada de sabedoria que estava além do alcance dos mortais comuns. Uma sabedoria que viria a protegê-lo, mas também a condená-lo. A primeira e mais impactante revelação dos pássaros foi o plano traiçoeiro de Regin. Enquanto o anão cozinhava o coração de Fafnir para Sigurd, os pássaros, empoleirados nas árvores próximas, alertaram o herói sobre a intenção de Regin de matá-lo. Ficará com o tesouro. Essa foi a prova de que a verdade, por mais que fosse disfarçada, sempre encontraria uma maneira de se manifestar, e que a natureza, em sua pureza, não guarda segredos. A percepção súbita da traição transformou Sigurd de um pupilo ingênuo em um guerreiro ciente das complexidades do mundo. A habilidade de ouvir os pássaros não apenas o salvou da traição de Regin, mas também o guiou em suas escolhas posteriores. Eles sussurravam sobre Brynhild, a valquíria adormecida, caminho para o castelo de fogo. Esse dom místico tornou-se uma bússola para o destino de Sigurd, conectando-o aos desígnios das Nornas e às profecias que o envolviam, permitindo-lhe navegar por um mundo de enganos e magias com uma clareza incomum. No entanto, mesmo com essa sabedoria, Sigurd não estava imune às artimanhas e manipulações. A magia de Grimhild, que o fez esquecer Brynhild e se casar com Gudrun, demonstra que, por mais perspicaz que um herói possa ser, ele ainda está sujeito às complexidades do coração humano e às maquinações divinas. A sabedoria dos pássaros revelava a verdade, mas não eliminava a possibilidade de ser enganado por forças mais poderosas. A capacidade de compreender os pássaros é um elemento poético que ressalta a dualidade da saga de Sigurd. O herói é poderoso e sábio, mas ainda vulnerável às fragilidades humanas e às tramas do destino. É um lembrete de que a verdade nem sempre é um conforto e que, por vezes, o conhecimento pode ser um fardo tão pesado quanto qualquer maldição, revelando realidades que preferiríamos ignorar. A dança entre amor, traição e destino, a saga de Sigurd e o papel de Gran nessa narrativa é mais do que apenas uma história de heroísmo. É um intrincado balé de amor, traição e o inexorável tecido do destino que se desenrola através dos corações dos personagens. A espada, em sua fria lógica de metal e magia, testemunha as paixões mais ardentes e as mais sombrias decepções, nem mesmo que atormentam o maior dos guerreiros pode escapar das armadilhas do coração. A paixão entre Sigurd e Brynhild é um dos eixos centrais dessa dança, um amor que prometia a eternidade, mas que carregava em si as sementes da tragédia desde o início. O encontro de Sigurd e Brynhild na Montanha de Fogo foi um momento de puro romance, onde o heroísmo e a beleza se uniram em uma promessa de amor eterno. A bravura de Sigurd, ao atravessar as chamas intransponíveis, e a beleza radiante de Brynhild, a valquíria adormecida, criaram uma cena de conto de fadas que parecia desafiar o destino. No entanto, as Nornas já haviam tecido seus fios, e a felicidade era um luxo passageiro em uma tapeçaria destinada à complexidade. A entrada de Grimhild na vida de Sigurd introduz o elemento de traição e manipulação. Sua magia, que fez Sigurd esquecer Brynhild e se casar com Gudrun, foi um ato de egoísmo materno que desviou o curso de um amor verdadeiro. Sigurd, sob a influência do feitiço Tornu-se, um jogo de intrigas familiares,
um instrumento para os planos de Grimhild de consolidar seu poder através do casamento de sua filha com um herói renomado. Essa manipulação ressalta a vulnerabilidade humana diante de forças mágicas e a facilidade com que o amor e a lealdade podem ser corrompidos. A traição mais dolorosa e a que selaria o destino de Sigurd foi a humilhação de Brynhild, enganada a acreditar que Sigurd havia abandonado e desonrado ao ajudá-lo a conquistar outra mulher, a Valquíria. Movida por uma fúria e um orgulho feridos, exigiu sua morte. A dor de seu amor transformado em ódio consumiu-a, levando-a a um desejo implacável de vingança. É a partir desse ponto que a tragédia se acelera, impulsionada pelas emoções humanas mais primárias: ciúme, ressentimento e a sede de justiça distorcida. Gran, a espada que cortava a verdade, curiosamente não pôde proteger Sigurd da traição emocional e mágica. Seu poder residia no corte físico e na revelação da verdade literal. Mas as artimanhas do coração humano e as magias mais profundas do engano estavam além de sua capacidade. O brilho da lâmina, que antes anunciava vitórias, agora refletia a inevitabilidade de um destino tingido de dor e desilusão. A morte de Sigurd, instigada por Brynhild e executada pelos irmãos de Gudrun, é o clímax dessa dança trágica. É a culminação de uma série de escolhas, enganos e paixões que se entrelaçaram até um fim inevitável. Brynhild, ao compreender a verdade, e acolhe a morte para se juntar a Sigurd em Valhalla. Um ato final de amor e desespero que encerra o ciclo de tragédia, mas que também demonstra a força indestrutível de um amor que transcende a vida. A história de Gran não é apenas uma narrativa linear, mas um eco ressonante do eterno ciclo de quebra e renascimento. Um princípio fundamental nas mitologias nórdicas e na própria natureza da existência. A espada, em sua jornada, personifica essa dualidade, passando por momentos de destruição. Aparente apenas para emergir mais forte e com um propósito renovado. Uma metáfora poderosa para a resiliência do espírito e a inevitabilidade da transformação. Este ciclo não é aleatório, mas faz parte de um plano cósmico maior, orquestrado pelas forças do destino. A primeira quebra de Gran, pelas mãos de Odin, o pai de todos, com sua lança Gungnir, não foi um ato de aniquilação, mas sim um desígnio divino. Foi uma purificação, um preparo para o próximo capítulo da Lenda da Espada. Essa fragmentação permitiu que Gran se desvinculasse de uma era e se preparasse para uma nova, em que ela seria a ferramenta do maior dos heróis mortais, Sigurd. Sem essa quebra, o renascimento e o cumprimento das profecias não seriam possíveis, tornando-a um ato essencial no fluxo do tempo. O processo de reforja por Regin não foi apenas uma habilidade artesanal, foi um ato de magia e intenção, que exigiu não só a destreza do ferreiro, mas também a intervenção de Sigurd, que trouxe os fragmentos originais imbuídos da força de Odin. A união desses pedaços, que já haviam testemunhado glórias passadas, com a nova forja, infundiu Gran com uma força renovada e um propósito ainda mais grandioso. Cada batida do martelo no aço incandescente ecoava a resiliência do universo, mostrando que a destruição pode ser um prelúdio para uma criação ainda mais magnífica. O fato de a espada ter se quebrado 2 vezes na bigorna de ferro durante as tentativas de Regin de Forja lá demonstra a necessidade e a busca por um estado de ser superior. Ela não poderia ser uma arma qualquer. Precisava ser um instrumento divino, capaz de cortar o invencível Fafnir e de desvendar verdades ocultas. Essas falhas temporárias serviram para testar a paciência de Regin
e aprimorar a espada, elevando-a a um patamar de lendária invencibilidade. Gran, após ser reforjada, emergiu mais afiada e poderosa do que nunca, um testemunho de que a superação da adversidade leva à grandeza. Ela estava pronta seu papel crucial na saga de Sigurd, desde a morte do dragão até os eventos trágicos que se seguiram. Seu brilho gélido, uma vez um presságio de sua natureza implacável, agora simbolizava também a pureza de seu renascimento e a inevitabilidade de seu destino. Mesmo após a morte de Sigurd e seu subsequente desaparecimento das crônicas, Gran permanece como um símbolo do ciclo eterno. A ausência da espada sugere um novo estado de repouso, aguardando um futuro renascimento, em um universo onde o Ragnar cai ao fim e o início de um novo ciclo. A possibilidade de Gran ressurgir para um novo propósito em eras distantes não é apenas plausível, mas inevitável, confirmando sua natureza cíclica e eterna. No universo nórdico, uma espada como Gran transcende sua função como mera arma de guerra, tornando-se um poderoso símbolo multifacetado que incorpora honra, poder, destino e a própria identidade de seu portador. Ela não é apenas um pedaço de metal afiado, mas uma extensão da vontade divina e um artefato imbuído de significado espiritual e cósmico que ressoa com os mais profundos ideais de uma cultura guerreira. Gran, em sua lendária jornada, é a personificação máxima desses conceitos, refletindo a complexidade da cosmovisão nórdica. Em primeiro lugar, a espada representa a honra e a dignidade de um guerreiro. Para um nórdico, a lâmina era uma companheira constante, um símbolo de seu valor e de sua linhagem. Sigmund, ao puxar Gran do Carvalho, provou sua dignidade e seu direito de reinar. Sigurd, ao empunhá-la, assumiu não apenas o poder da espada, mas também a responsabilidade e o legado de seus antepassados. O cuidado com a espada, sua manutenção e seu uso em batalha eram atos que refletiam a honra do próprio guerreiro. Em segundo lugar, a espada é um emblema de poder e autoridade. A capacidade de Gran cortar o invencível e de desvendar verdades reflete um poder que transcende o físico. Ela confere ao seu portador uma autoridade não apenas sobre seus, mas sobre o próprio fluxo dos eventos guiando-o para seu destino. Essa autoridade não é apenas terrena. Ela é imbuída da vontade dos deuses, tornando o Gran um instrumento de sua soberania no mundo dos homens. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, a espada simboliza o destino e a inevitabilidade. Gran não foi forjada para um propósito genérico, mas para um desígnio específico, ser a ferramenta para o cumprimento das profecias relacionadas a Sigurd e Fafnir. Sua quebra e sua posterior reforja são atos do destino, não acidentes, garantindo que a espada estivesse pronta para cumprir seu papel crucial. Ela é um elo tangível com o Aird, a teia de eventos predeterminados, e um lembrete constante de que certos caminhos são inescapáveis. Além disso, a espada pode representar a verdade e a clareza. A capacidade de Gran de cortar um véu de lã e de revelar a traição de Ragn simboliza a quebra de ilusões e a manifestação da realidade nua e crua. Em um mundo de artimanhas, a espada se torna um farol de percepção, permitindo que seu portador veja além das aparências e compreenda a verdadeira natureza dos eventos e das intenções. Finalmente, a simbologia da espada também se estende à conexão entre os reinos. Gran, forjada em Midgard, mas com intervenção divina e fragmente de sua origem ancestral, atua como um elo entre o mundo mortal e o divino. Ela é um canal através do qual a vontade dos deuses se manifesta e, através dela,
a glória dos homens alcançar os salões de Valhalla. A espada é um microcosmo da própria cosmovisão nórdica, complexa, interconectada e permeada de significado. Ao mergulharmos nas profundezas da saga de Gran e Sigurd, somos convidados a uma reflexão que transcende o mero entretenimento e toca as fibras mais íntimas de nossa própria existência e percepção do destino. A história da espada lendária não é apenas um eco do passado mítico, mas um espelho que reflete dilemas e questões que ainda ressoam em nossa sociedade. Que tipo de verdades Gran revelaria se pudesse cortar os véus de nossa própria realidade moderna, desvendando segredos e intenções ocultas em um mundo complexo? Pense agora, com sua mente tranquila e serena, sobre o peso imenso de uma espada como Gran. Ela não apenas corta a carne e o aço, ela transcende o físico, cortando o próprio véu da ilusão, revelando a verdade nua e crua e o destino inevitável que aguarda a todos. Que tipo de verdade imbuída você encontraria de tanto poder se uma lâmina revelasse os fios ocultos e complexos da sua própria vida, desvendando seus segredos mais profundos? Seria um conforto saber o que está por vir, ter o conhecimento de cada passo futuro, ou um fardo insuportável carregar o peso do conhecimento do futuro, da inevitabilidade? As lendas nos ensinam que o poder, mesmo o de uma arma divina, vem acompanhado de uma responsabilidade imensa e de consequências que podem ser tanto gloriosas quanto dolorosas. Um dilema eterno. Gran é um eco dessa verdade, um sussurro do passado que nos alerta no presente, lembrando-nos da dualidade da existência. A saga de Sigurd e Gran nos convida a questionar a natureza do livre-arbítrio versus o determinismo. Somos meros peões em um jogo cósmico, com nossos caminhos já traçados pelas nornas, ou temos a capacidade de forjar nosso próprio destino através de nossas escolhas? A história da espada sugere uma complexa interação entre forças ambos, maiores, onde a vontade individual, que é, ao mesmo tempo, predestinado e construído por ações. Essa reflexão pode trazer tanto um senso de libertação quanto de resignação em um mundo onde a informação é abundante. Mas a verdade muitas vezes é obscurecida por manipulações e ilusões. A capacidade de Gran cortar o véu da mentira é mais relevante do que nunca. Quão valioso seria ter uma ferramenta que pudesse desvendar as intenções ocultas, as tramas políticas e as falsas narrativas nossa sociedade? Que essa busca pela clareza é um anseio humano fundamental. E a espada lendária serve como uma metáfora para a importância da perspicácia e do discernimento. Por fim, o conto de Gran e Sigurd nos chama a uma introspecção sobre nossa própria jornada e o legado que buscamos deixar. Quais são nossas Gran? Quais são os instrumentos, talentos ou propósitos que nos guiam em nossa própria busca por significado e realização? E estamos dispostos a enfrentar menos os obstáculos, os medos, as ambições que nos transformam menos para alcançar a verdadeira glória, mesmo que ela venha acompanhada de tragédia? Que o brilho gélido e cortante de Gran, que cortou as escamas impenetráveis de Fafnir e revelou a traição oculta de Regin, traga clareza aos seus pensamentos e serenidade à sua alma, dissipando qualquer sombra de dúvida. Que o aroma de forja e o som do metal, que embalaram o nascimento e o renascimento da espada em um ciclo de vida e morte, o transportem para um sono profundo e reparador, onde os mistérios do destino se entrelaçam harmoniosamente com os seus próprios sonhos e onde a mente encontra a paz que o
corpo anseia. Permita que a quietude dos reinos nórdicos o envolva por completo, dissipando qualquer preocupação e convidando-o a um descanso abençoado, em um lugar onde a lógica se curva diante da magia, e o tempo flui de forma diferente, em uma dança eterna, preparando-o para o amanhecer.